Aqui a autora, ela traz alguns tipos de entulhos que podem estar dentro do nosso coração. Primeiro, pecado não confessado. Você tem algum pecado na sua vida que você ainda não confessou diante do Senhor? Que você ainda não abriu o seu coração para Deus e confessou esse pecado para Ele? Deus, Ele está pronto a perdoar os nossos pecados, a conceder o perdão à nossa vida, à nossa alma. Mas a gente precisa confessar esse pecado para Ele. A gente precisa falar para Ele a respeito desse pecado. Às vezes a gente tem aquele pecado que ele é persistente, que a gente está sempre praticando o mesmo pecado, a gente sempre está caindo, escorregando naquele pecado. Então a gente precisa clamar ao Senhor, que nos dê força, que nos liberte daquele pecado, que nos livre daquele pecado, que tire de nós o desejo de cometer aquele pecado, que Ele tire isso da nossa vida, do nosso coração. E se foi algum pecado que a gente cometeu, a gente precisa confessar ao Senhor. Porque quando nós pecamos, isso entristece o coração de Deus. E nós precisamos alegrar o Senhor, ter uma vida de alegria, de paz, de felicidade, colocando diante do Senhor aquilo que está dentro do nosso coração. Ela fala a respeito do sentimento de culpa. Então, muitas vezes o pecado não confessado, ele traz um sentimento de culpa. Às vezes a gente carrega tanta culpa em relação a diversas situações. A gente fica pensando, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. E a culpa é algo que nos escraviza. Então, seja o que for que traz culpa ao seu coração, tira isso de você. Todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, todos nós falhamos em algum momento da vida. E isso não faz com que nós sejamos pessoas piores do que as outras. Muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. Então seja livre da culpa. Tenha uma vida de paz, de alegria, crendo que o nosso Deus é maior de todas as coisas. E se Ele já nos perdoou, nós também precisamos nos perdoar. O ressentimento. O ressentimento é uma coisa tão ruim que a gente carrega dentro do nosso coração. A gente fica lembrando daquela pessoa que nos magoou. A gente fica lembrando daquele momento de dor, de sofrimento que a gente passou. Lembrando, remoendo, trazendo aquilo de volta. A gente precisa tirar o ressentimento do nosso coração. Clamar ao Senhor para que limpe o nosso coração, para que tire toda a mágoa do nosso coração. A falta de perdão, aquela pessoa que nos magoou, a gente precisa perdoar, mesmo que a gente não queira, às vezes, mais estar do lado dessa pessoa, convivendo com essa pessoa, mas a gente precisa liberar perdão, para que a gente possa estar com o nosso coração em paz, para que nós possamos ter alegria diante do Senhor. A perda de uma pessoa querida. Quantas vezes nós sofremos pela perda de alguém que se foi, seja uma pessoa da família, seja uma amizade, uma pessoa que a gente gostava tanto, que a gente queria tanto que aquela pessoa estivesse do nosso lado, mas aquela pessoa não está mais com a gente. Seja porque aquela pessoa não quis, seja porque aconteceu algumas situações e ela tenha mudado, ou às vezes o falecimento de uma pessoa amada. Como que a gente queria que aquela pessoa estivesse ao nosso lado, mas ela não está mais. Então a gente precisa liberar o nosso coração, estar com o nosso coração em paz, ficar em paz.
Porque se aquela pessoa não está mais ao nosso lado, é porque não é para estar. Já passou, já foi o momento de nós estarmos com aquela pessoa. Que hoje nós possamos desfrutar da companhia de outras pessoas que nós temos ao nosso lado. De outros amigos, de outros familiares, de outros irmãos da igreja. Fala também da raiva, do nervosismo. Quantas vezes a gente é consumido pela raiva, pelo nervoso, aquele momento assim que dá vontade da gente pegar alguém e bater, e falar, e gritar. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Eu falo isso porque eu também tenho esse problema com a raiva, com falar alto, com ficar brava. Então a gente precisa tirar isso do nosso coração. Clamar a Deus para que tire do nosso coração a raiva, o nervosismo, o estresse, para que a gente possa estar com o nosso coração em paz, para que a gente possa estar com o nosso coração alegre e leve diante do Senhor.